Vamos então dar seguimento ao nosso estudo do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Allan Kardec, essa é a tradução da primeira edição francesa à original. Capítulo 12. A proibição de evocar os mortos. A Igreja, de modo algum, nega a realidade das manifestações. Ao contrário, ela as admite totalmente, como vimos nas citações precedentes, mas as atribui exclusivamente à intervenção dos demônios. Nota número 150. O Espiritismo demonstra a naturalidade da comunicação com a espiritualidade. A humanidade reveza-se entre as condições de encarnado e desencarnado, pois somos todos espíritos e perfectíveis, ou seja, destinados à perfeição. As igrejas usaram o medo para afastar os adeptos dessa realidade. Caça às bruxas, intervenção de demônios, punição. Atualmente, livros e filmes dão continuidade a essa tradição que deve ser superada pelo esclarecimento. Eu lembro aqui, meus amigos, que eles matavam essas pessoas, apesar de um dos 10 mandamentos ser não matarás. Continuando. É sem razão que alguns recorrem aos evangelhos para justificar a sua proibição, porquanto neles não há uma só palavra onde o assunto. O supremo argumento que se invoca é a proibição de Moisés. A seguir, podemos ver os termos em que se manifesta sobre o assunto a carta pastoral, citada nos capítulos anteriores. Meus amigos, nós não seguimos Moisés, nós seguimos Jesus, não é? Moisés fala olho por olho, dente por dente. Jesus fala perdoa 70 vezes 7. Eu sigo Jesus e Jesus não proibiu. Vamos continuar aqui com a carta pastoral já conhecida. Não é permitido entreter relação com os espíritos, seja direta, seja por intermédio dos que os invocam e os interrogam. A lei mosaica punia com a morte essas práticas detestáveis em uso entre os gentios. Diz o Levítico: não procureis os mágicos, nem inquirais os adivinhos, para não vos contaminar com eles. Se um homem ou mulher tem um espírito de Piton ou adivinhação, que sejam punidos com a morte. Onde é que fica o não matarás? Que sejam lapidados, recaído seu sangue sobre suas cabeças. Levítico 20, 27. E no Deuteronômio é dito que não haja entre vós qualquer um que consulte os adivinhos, ou que leve em consideração sonhos e presságios, ou que se use de maldições, de sortilégios, de encantamentos, ou que consulte aqueles que têm espírito de Piton, e que pratiquem adivinhação, ou que interroguem os mortos para descobrir a verdade, pois o Senhor abomina todas essas coisas e destruirá a vossa chegada as nações que cometem esses crimes. Deuteronômio 18, 10, 12. Mas, meus amigos, vamos pensar um pouquinho. Quem escreveu isso? Por que escreveu isso? Pois se não pode consultar os mortos, de onde veio isso? De Deus? Quem garante que foi Deus? Gente, precisa ter um mínimo de lucidez para perceber que isso foi escrito por um ser humano mortal. Um mortal ignorante, porque não sabe das coisas, tem interesses outros por trás. Mas vamos continuar com o nosso estudo. Segue Kardec. É útil para o entendimento do verdadeiro sentido da palavra de Moisés se relembremos o texto original, que foi um tanto resumido na citação. Vamos a seguir com a citação. Não vos afasteis do vosso Deus para ir procurar os mágicos, nem inquirais os adivinhos, para não vos contaminares com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19:31. Se um homem ou uma mulher tem um espírito de Piton ou de adivinhação, que sejam punidos com a morte, que sejam lapidados, recaindo seu sangue sobre suas cabeças. Levítico 20, 27. Quando entrardes na terra que o Senhor Deus há de vos dar, tomai muito cuidado para não imitar as abominações desses povos, e que não se encontre entre vós quem pretenda purificar seu filho ou sua filha, fazendo-os passar pelo fogo, ou que consulte os adivinhos, ou que leve em consideração sonhos e presságios, ou que use de maldições e sortilégios.
e de encantamento, ou que consulte aqueles que têm espírito de Pitom, e que pratiquem adivinhação, ou que interroguem os mortos para descobrir a verdade, pois o Senhor abomina todas essas coisas e destruirá a vossa chegada as nações que cometem esses crimes. O texto está realmente dito 2 vezes no livro. Eu não copiei 2 vezes, está 2 vezes escrito. Seguindo a opinião de Kardec. Se a lei de Moisés deve ser rigorosamente observada nesse ponto, deve ser igualmente em todos os outros. Ora, por que seria a lei mosaica pertinente no que se refere às evocações, mas não em outros assuntos? É preciso ser consistente. Se reconhecemos que a sua lei não está mais em harmonia com nossos costumes e nossa época, em determinados casos não há razão para que também não o seja em relação à proibição em questão. Ele disse: não matarás. Como ele pode depois mandar matar? Incoerente? É preciso, aliás, que nos reportemos por motivos que levam a tal proibição. Motivos que se justificavam na época, mas que seguramente não têm mais razão de ser. O legislador hebreu queria que seu povo abandonasse todos os costumes adquiridos no Egito, onde as evocações eram habituais, o que ensejava abusos, como o provam as seguintes palavras de Isaías: o espírito do Egito se aniquilará em si mesmo, e eu perturbarei sua prudência. Eles consultarão seus ídolos, seus adivinhos, seus pitons e seus mágicos. Isaías 19:3. Além disso, os israelitas não deveriam estabelecer nenhuma aliança com as nações estrangeiras. Ora, eles encontrariam as mesmas práticas nos territórios em que estavam prestes a entrar e cujos povos haveriam de combater. Dessa forma, Moisés viu-se obrigado, por uma questão política, a inspirar entre os hebreus a aversão a todos os costumes desses povos que pudessem suscitar afinidade, caso fossem assimilados. Para justificar essa aversão, era preciso apresentar tais práticas como reprovadas pelo próprio Deus. Eis porque afirmou que o Senhor abomina todas essas coisas e destruirá a vossa chegada as nações que cometem esses crimes. A proibição de Moisés era tanto mais justificável porque a evocação dos mortos não se dava por respeito e afeição a eles, tampouco por um sentimento de devoção, mas apenas como meio de adivinhação, tal como augúrios e presságios explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Por mais que seja feito, Moisés não conseguiu extirpar o hábito que se vinha transformando em objeto de comércio, como atestam as seguintes passagens do mesmo profeta, Moisés. E quando vos disserem consultai os mágicos, os adivinhos, que sussurram seus encantamentos, respondei-lhe, cada povo não consulta o seu Deus? Há de interrogarem os mortos no que diz respeito aos vivos? Isaías 8:19. Sou eu quem mostra a falsidade dos prodígios da magia, quem enlouquece os que se opõem a adivinhar, quem transtorna o espírito dos sábios e confunde a sua vã ciência. Isaías 44:25. Que esses adivinhos, que estudam o céu, contemplam os astros e contam os meses para deles tirar as predições que vos pretendem dar sobre o futuro, que venham agora e vos salvem. Acabaram como a palha devorada pelo fogo? Não poderão livrar suas almas das chamas ardentes, não restará às suas chamas nem carvão com que se possam aquecer, nem fogo ao qual se possam sentar. Eis a que reduzirão todas essas coisas, às quais vos dedicaste com afinco. Esses mercadores que convosco negociam, desde a vossa infância, desapareceram todos, cada qual para seu lado, sem que um só deles se ache para livrar-nos de vossos males. Isaías 47:13-15. No capítulo 47, Isaías dirige-se aos babilônios, sob a figura alegórica da Virgem Filha da Babilônia, filha dos caldeus, dizendo que os adivinhos não impedirão a ruína de seu reino. No capítulo seguinte, dirige-se diretamente aos israelitas. Vinde aqui, vós outros, filhos da adivinha, raça nascida de um adúltero e de uma prostituta, de quem zombais? Contra quem abriste a boca para assaltar vossas línguas ferinas? Não sois os filhos perversos da bastarda raça, à procura consolo
junto dos vossos deuses, sob a copa das árvores, sacrificando vossos tenros filhos nas cascatas dos penhascos? Depositastes vossa confiança nos rochedos, nas quedas d'água, derramando licores em sua honra e oferecendo-lhe sacrifícios. Depois disso, como não haverá em inflamar minha indignação? Isaías 57, de 3 a 6. Essas palavras não dão margem a erro e provam claramente que, naquela época, as evocações tinham por objetivo a adivinhação, fazendo-se delas um comércio. Nota 151. No Egito Antigo, a evocação servia a duplo equívoco na exploração econômica e de poder pelos sacerdotes dos templos e da dependência do povo que fazia uso das adivinhações para decidir quase tudo em sua vida. Foi uma nota do editor. Seguindo a leitura, estavam ligadas às práticas da magia e da feitiçaria, acompanhadas até mesmo de sacrifícios humanos. Moisés tinha razão, porquanto ao proibir tais coisas e ao afirmar que Deus as abominava. Essas práticas supersticiosas perpetuaram-se até a Idade Média, mas hoje a razão lhes faz justiça e o Espiritismo veio mostrar o objetivo exclusivamente moral, consolador e religioso das relações de além-túmulo. Portanto, uma vez que os espíritas não sacrificam os filhos tenros, não derramam licores em honra dos deuses, que não interrogam nem os astros, nem os mortos, nem os adivinhos para conhecer o futuro dos deuses, que Deus sabiamente ocultou dos homens, que repudiam qualquer comércio da faculdade recebida por algum de entrar em comunicação com os espíritos que não são movidos nem pela curiosidade, nem pela cobiça. Aqui está, meus amigos. Os espíritas não devem cobrar nada, nada. Isso é vetado, porque o espírita deve trabalhar pelo bem comum. O espírito não cobra, então o espírita não pode cobrar, certo? Continuando. Nem pela cobiça, mas apenas pelo sentimento de devoção, pelo desejo de se instruir, de se aprimorar, de consolar as almas sofredoras. A proibição de Moisés não se aplica de forma alguma aos espíritas. É o que temiam, é o que teriam constatado os que invocaram contra eles tal proibição. Se tivessem aprofundado mais no sentido das palavras bíblicas, eles teriam reconhecido que não existe analogia alguma entre o que se passa, então, entre os hebreus e os princípios do Espiritismo. A lei civil de nossos dias pune todos os abusos que Moisés objetivava reprimir. Se ele estabeleceu a pena máxima contra os delinquentes, é porque eram necessários meios rigorosos para governar aquele povo indisciplinado, sendo por essa razão que a pena de morte foi tão empregada em sua legislação. Meus amigos, eu não posso entender isso. Juro que eu não posso. Me perdoe a interrupção. Mas se a lei diz não matarás, como alguém pode matar? Alguém que diz essa mesma lei é incoerente. Continuando. Não havia, ademais, muitas escolhas nos seus meios de repressão, não havendo prisões ou casas de correção no deserto, sendo o seu povo refratário apenas puramente disciplinares. Moisés não conseguiria dosar a pena, como é feito hoje em dia, e, pois, sem razão que se invoca a severidade do castigo para provar o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Conviria, então, por respeito à lei de Moisés, manter a pena capital para todos os casos em que ele aplicava? Aliás, por que se enfatiza com tanta insistência esse artigo, ao mesmo tempo que se salienta sobre o começo do capítulo, que proíbe aos sacerdotes de possuir bens terrenos, de partilhar qualquer herança, porquanto o Senhor é Ele próprio sua herança? Meu Deus, eu não sabia disso. Então, quem segue a lei mosaica, temos hoje muitos, não deveriam possuir bens terrenos, não deveriam partilhar qualquer herança, porquanto o Senhor é Ele próprio sua herança. Não é? Como há tanto dinheiro nos templos que seguem Moisés? Eu me pergunto. Quer dizer que só vale a lei que lhes interessa? Curioso. Me perdoe mais uma vez por essa intromissão, mas vamos lá, afinal estamos estudando juntos. Continuando a leitura. Há duas partes distintas na lei de Moisés. A lei de Deus propriamente dita, promulgada no Monte Sinai,
e a lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes e às características do povo. A primeira é invariável, enquanto a segunda se modifica conforme a época. A ninguém ocorrendo que possamos ser governados pelos mesmos meios porque eram os hebreus do deserto, tampouco que os decretos de Carlos Magno se adaptem à França do século XIX. Ninguém imaginaria hoje em dia, por exemplo, reviver o seguinte artigo da lei mosaica, que se encontra em Êxodo. Se um boi fere com seu chifre um homem ou uma mulher, fazendo-o perecer, seja o boi apedrejado, sem que se coma de sua carne, mas o dono do boi será julgado inocente. É interessante. Êxodo 21, 28. Esse artigo, que nos parece tão absurdo, não tinha, no entanto, o objetivo de punir o boi e absolver seu dono. Esse dispositivo equivalia simplesmente ao confisco do animal, causa do acidente, para obrigar o proprietário a ser mais vigilante. A perda do boi era a punição do dono, punição muito significativa para um povo de pastores, não sendo necessário que fosse aplicada mais uma outra. Mas para que ninguém pudesse se aproveitar da pena, era proibido que se comesse da carne do animal. Outros artigos estipulavam o caso em que o dono era responsabilizado. Tudo tinha sua razão de ser na legislação de Moisés, porque tudo nela era previsto nos mínimos detalhes. Mas a forma, assim como o fundo, adaptava-se às circunstâncias em que se encontrava. Certamente, se Moisés voltasse hoje para oferecer uma legislação a uma nação civilizada da Europa, ele não lhe apresentaria um código igual ao que fez aos hebreus. Que diz Deus em seus mandamentos? Não terás outro Deus além de mim. Não tomarás o nome de Deus em vão. Honrarás teu pai e tua mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não roubarás. Não darás falso testemunho. Não cobiçarás o bem do teu próximo. Eis aí uma lei que é para todos os tempos, para todos os países, tendo por essa razão mesma um caráter divino. Ela não inclui, no entanto, a proibição da evocação dos mortos, nem onde é preciso incluir que tal proibição era simples medida disciplinar e circunstancial. A isso se objeta que todas as leis de Moisés foram ditadas em nome de Deus, assim como a do Sinai. Se as julgarmos todas da fonte divina, por que os mandamentos limitam-se ao decálogo, aos 10 mandamentos? E então por que se lhes reconheceram as diferenças? Se todas emanam de Deus, teriam todas igualmente obrigatórias. Por que então não se observam todas? Entre outras, porque não se mantém a circuncisão, a qual Jesus se sujeitou e não aboliu? Esquece-se que todos os legisladores antigos, para dar maior autoridade às suas leis, diziam tê-las recebido de uma divindade. Moisés, mais que qualquer outro, precisava esse recurso por conta do caráter de seu povo. Se ainda, com tudo isso, teve tanta dificuldade para se fazer obedecer, teria encontrado ainda mais resistência caso as tivesse promulgado em seu próprio nome. Ao modificar a lei mosaica, não vejo Jesus fazer a sua lei o código dos cristãos? Não disse ele: sabeis que foi dito aos antigos tal e tal coisa, mas eu vos digo tal outra? Mas teria Jesus questionado a lei do Sinai? De modo algum. Antes a sancionou, e toda a sua doutrina moral dela não é senão um desdobramento. Ora, em nenhuma parte dos ensinos de Jesus se referiu à proibição de evocar os mortos, uma questão bastante grave, entretanto, para não se ter incluído em suas instruções, sobretudo tendo tratado de outras questões de menor importância. Em suma, trata-se de saber se a Igreja põe a lei mosaica acima da lei do Evangelho, ou, em outras palavras, se ela é mais judaica ou cristã. Convém mesmo observar que, de todas as religiões, a que tem menos oposição ao Espiritismo é a judaica, que inclusive não invoca a lei de Moisés, como fazem as seitas cristãs contra as relações com os mortos. Há ainda outra contradição. Se Moisés proibiu evocar os espíritos dos mortos, é porque esses espíritos poderiam vir. Se isso não fosse possível, tal proibição teria sido inútil. Se eles podiam vir na época de Moisés, ainda podem fazê-lo hoje. Se são os espíritos dos mortos, então não são exclusivamente demônios? Moisés, aliás, não menciona de modo algum esses últimos. É evidente, portanto, que não seria lógico, nos fundamentos da lei mosaica,
Nessa circunstância, pelo duplo motivo que ela não rege o cristianismo, tampouco é apropriada aos costumes de nossa época. Mesmo supondo que tenha toda a autoridade que alguns lhes atribuem, ela não poderia, como vimos, ser aplicada ao espiritismo. O que é que Moisés condena? Os mágicos, os adivinhos, os presságios, os sortilégios, as maldições, em suma, tudo que é da competência da magia. Ora, tudo isso é precisamente o que o próprio Espiritismo condena, como está demonstrado no capítulo anterior, e o que é demonstrado ainda mais claramente como um estudo mais aprofundado do Espiritismo, uma vez que este nada tem de comum com a magia, seja como objetivo, seja como meio. O próprio Moisés não haveria de encontrar causa alguma para que fosse aplicada ao Espiritismo em sua lei. É verdade que Moisés inclui a interrogação dos mortos em sua proibição, mas o faz de maneira secundária, como acessório das práticas de feitiçaria. A própria palavra interrogar, posta ao lado da palavra adivinhos e presságios, prova que entre os hebreus as evocações eram um meio de adivinhação. Ora, os espíritas não invocam os mortos para deles obter revelações ilícitas, mas para receber conselhos de sabedoria e proporcionar alívio aos que sofrem. De certo, se os hebreus não tivessem utilizado as comunicações de além-túmulo apenas como prática divinatória, Moisés, ao invés de proibi-las, tê-las-ia estimulado, porquanto haveriam de tornar seu povo mais dócil. Se alguns críticos zombeteiros ou de má fé descrevem as reuniões espíritas como assembleias de feiticeiros e necromantes e os médios como ledores de sorte, se alguns charlatões associam o nome do espiritismo às práticas ridículas de que até mesmo condena, há muitos que sabem fixar-se no caráter essencialmente moral e elevado das reuniões do espiritismo sério. Sua doutrina, escrita para todas as pessoas, protesta em alto e bom som contra os abusos de todos os gêneros, para que a calúnia recaia sobre quem merece. A evocação, dizem, é falta de respeito com os mortos, cujas cinzas não devem ser importunadas. Mas quem disse isso? São os adversários dos dois campos opostos que se dão as mãos, os incrédulos que não creem nas almas e aqueles que, mesmo nelas crendo, alegam que estas não podem atender às evocações e que somente o demônio manifesta-se. Quando a evocação é feita com o sentimento de religiosidade e acolhimento, quando os espíritos são chamados não por curiosidade, mas por sentimento de afeição, simpatia e com o desejo sincero de nos unirmos a nos tornarmos melhores, não vemos por que razão seria mais desrespeitoso solicitar que seres depois de sua morte do que fazê-lo enquanto estavam vivos. Mas há uma outra resposta categórica a esta objeção, que é o fato de que os espíritos se manifestam espontaneamente, sem serem constrangindo, vindo, até mesmo sem serem chamados. Dão prova, assim, de sua satisfação por se comunicarem com seres humanos, queixando-se frequentemente do esquecimento a que são por vezes relegados. Se os espíritos ficassem incomodados pela perturbação de seu repouso, ou descontentes com o nosso chamado, eles o diriam ou nem se manifestariam. Uma vez que são livres, quando se manifestam, é porque isso não os incomoda. Alega-se uma outra razão ainda. Disse que as almas habitam a morada da justiça de Deus, lhes assinala, assim no inferno ou no paraíso. Desta forma, as que estão no inferno, de lá não podem sair, conquanto seja concebida toda a liberdade aos demônios nesse sentido. As almas que se encontram no paraíso, completamente entregues à sua beatitude, encontram-se muito acima dos mortais para deles se ocuparem, sendo felizes o bastante para querer voltar a esta terra de misérias e atarefarem-se com os parentes e amigos que aqui deixarem. Serão então como os ricos que desviam os olhos dos pobres, com receio que lhes perturbem a digestão? Se assim fosse, provar-seriam poucos dignas da felicidade suprema, que então representaria o prêmio do egoísmo. Restam aquelas que estão no purgatório, mas essas almas sofredoras que são, precisam se ocupar da própria salvação antes de tudo. Dessa forma, não podendo atender ao nosso chamado, nem umas nem outras, apenas o diabo é que se apresenta em seu lugar. Mas se as almas não podem vir, não há motivo para recear que lhes perturbe o sono, o repouso. Deparamos-nos aqui, entretanto, com uma outra dificuldade.
Se as almas que estão na beatitude não podem deixar sua fortunada morada para vir em socorro dos mortais, por que a Igreja invoca a assistência dos santos, que devem desfrutar da beatitude mais ampla possível? Por que recomenda ela aos fiéis que os invoquem nas doenças, nas aflições e para se preservarem dos flagelos? Porque, segundo ela, os santos e a própria Virgem vêm se mostrar aos homens e fazer milagres? Se deixam, portanto, o céu e baixam a terra? Se aqueles que estão no mais alto dos céus podem de lá sair, por que os que menos elevados não poderiam? Compreende-se que os incrédulos neguem a manifestação das almas, porquanto nelas não acreditam. O que causa estranheza, no entanto, é ver aqueles cujas crenças assentam-se na existência e no futuro das almas, enfurecem-se com os meios de provar que elas existem, esforçando-se por demonstrar sua impossibilidade. Pelo contrário, pareceria mais natural que aqueles que mais interesse têm na existência das almas acolhessem com alegria e como uma benesse da providência os meios de refutar, por meio de provas cabais, aqueles que renegam a religião. Deploram constantemente a invasão da incredulidade, dizimam-lhe o rebanho de fiéis, mas quando se lhes apresenta o mais possante meio de combatê-la, recusam-no com mais obstinação do que os próprios incrédulos. Em seguida, quando as provas avolumam-se a ponto de não deixar dúvida alguma, recorrem, qual argumento supremo, à proibição da evocação das almas, buscando para justificar tal interdição um artigo da lei de Moisés, de quem ninguém mais se lembrava, querendo dele a todo custo enxergar uma explicação inexistente. Julgam-se tão felizes com a descoberta que não se percebem que tal artigo é a justificação da doutrina espírita, porquanto esta também condena o que Moisés proíbe. Eles não leram que Moisés proibiu cobrar, né? Render dinheiro dos cultos. Isso eles não lembram. Continuando, todos os motivos alegados contra as relações com os espíritos não resistem a um exame sério. No entanto, pela obstinação com que as combatem, pode-se inferir o grande interesse que se liga à questão. De outro modo, não haveria nisso tanta insistência ao ver essa cruzada, que todos os cultos contra manifestações, poderíamos dizer, têm medo delas. O verdadeiro motivo poderia ser muito bem o receio que os espíritos, argutos como são, viessem esclarecer os seres humanos sobre os pontos deixados insistentemente às escuras, fazendo-os conhecer com exatidão como o outro mundo, assim como as verdadeiras condições que determinam nele ser feliz ou infeliz. Assim, da mesma forma como diriam a uma criança, não vá lá, pois há um lobisomem, dizem os seres humanos. Não chamei os espíritos, por são o diabo. Todavia, por mais que façam, mesmo proibido, os seres humanos de invocar os espíritos, jamais impedirão que estes venham até os seres humanos, retirando-lhes a lâmpada debaixo do alqueire. O culto que estiver com a verdade absoluta, nada terá que recear da luz, pois a luz brilhará a verdade e o demônio não poderia prevalecer contra esta. Rejeitar as comunicações de além-túmulo é rejeitar um poderoso meio de instrução que em si mesmo resulta da iniciação à vida futura e dos exemplos que as comunicações nos fornecem. A experiência nos ensina, ademais, o bem que pode ser feito, desviando do mal os espíritos imperfeitos e ajudando os que sofrem a se desprenderem da matéria, a se aperfeiçoarem. Proibir as comunicações é privar as almas infelizes da assistência que lhes podemos prestar. As seguintes palavras de um espírito resumem admiravelmente as consequências da evocação quando praticada com um fim caridoso. Vejamos. Cada espírito sofredor e queixoso há de vos contar a causa da sua queda, as seduções às quais sucumbiu. Falará de suas esperanças, de suas lutas, de seus medos. Narrará seus remorsos, suas dores, seus desesperos. Mostrar-vos-á Deus, justificadamente irritado a punir o culpado com toda a severidade de sua justiça. Ao escutá-lo, sereis tomados de compaixão por ele e de temor por vós mesmos. Ao sentir que as queixas, vereis que Deus não o perde jamais de vista, esperando o pecador arrependido, estendendo-lhe os braços, tão logo tente avançar. Testemunhareis a recuperação
do transgressor, para a qual tereis a felicidade e a glória de haver contribuído. Vós o seguireis com desvelo, como o cirurgião acompanha a cicatrização da ferida de que cuida diariamente. Bordeaux, 1861. Com esta leitura, nós concluímos a primeira parte da leitura. Os próximos vídeos serão exemplos de tudo isso. Então, Kardec recebe espíritos que vão narrar as suas situações específicas, e isso vai nos mostrar a validade, a necessidade dessa comunicação entre o plano espiritual e o plano encarnado. É bom estar com vocês, aguardo todos na segunda parte dessa nossa leitura com esses preciosos exemplos. Até breve!